Então, vamos lá. Primeiramente, boa noite para vocês. Meu nome é Guilherme Vilas. Tem 3 Guilhermes no projeto, né? Meu nome é o Vilas, tem o Henrique e tem o Xavier. O Xavier está dando física para vocês e o Guilherme Henrique está dando geografia física também. Geografia, mas a aula de geografia física. Eu sou o Guilherme Vilas, eu sou um dos fundadores do projeto. Possivelmente eu já mandei mensagem para algum de vocês aí, porque eu cuido do relacionamento interpessoal entre os estudantes, professores e etc. Então, provavelmente já mandei alguma mensagem para você. Gostaria de falar que eu estou aqui sempre disponível para o que der e vier, se vocês precisarem de qualquer tipo de ajuda, reclamação, se vocês precisarem de apoio, perguntar alguma coisa, dúvida relacionada à matéria mesmo, questão de cronograma, de horário e tudo mais, pode me procurar, que eu vou tentar ajudar da melhor forma que eu puder. Vou começar a apresentação aqui. Então, como eu falei, eu cuido das relações interpessoais no Lentes de Aço, faço parte da direção, e vou dar a frente de geografia, especificamente geografia geopolítica, geografia humana, que eu fiz essa divisão com o Guilherme. Eu gostaria de falar, né, que se algum de vocês ainda não está no Classroom, que vocês entrem, né, pelo link que está na descrição do grupo, que vocês entrem no Classroom, que por lá a gente envia os slides, possivelmente todos vocês já estão, a gente envia os slides, a gente tem a devolução das redações e de outras atividades. Eu vou dar a geografia humana. Então, começando a matéria, o Goldin, se não me engano, já deu esses gráficos para vocês, não foi? Me responde aí no chat. Sim, eu acho que ele até mandou o PDF no grupo. Deu de matemática, sim. Ok. Então, eu vou abordar no aspecto geral, né? Esse PDF, quem fez ele foi o Gilberto Freire, se não me engano, que ele tem um grupo, um site, uma plataforma, uma empresa que chama A360. Se não me engano, é um curso de mentoria para pré-vestibulantes também, pago. E ele produz esse material gratuito que ele faz um levantamento. Está desatualizado e tem alguns erros ali. Eu cheguei até a conferir algumas coisas, não batem algumas coisas, mas é uma estimativa boa e dá para ter uma noção legal. Esse aí não está contando o último Enem, que aconteceu esse ano, né? Então, aí dá para vocês terem uma perspectiva. Ele faz uma separação que não é a separação que eu e o Guilherme Henrique fizemos para dividir a nossa matéria. Ele separa entre geografia geral e geografia brasileira. E mas Guilherme, a gente segue o padrão do sistema de ensino, que é dividir entre geopolítica e geofísica. Aqui, nessa divisão dele, vocês veem, né, que ele traça ali, no geral, o eixo economia, questões ambientais. Vocês estão vendo a setinha do computador? Dá para ver a setinha? Sim. Peraí. Deu matemática? Deixa eu só ler os comentários, que eu estou na outra tela. Tem como aumentar a tela? Está pequeno para vocês? Tá. Fixa a tela que ela vai aumentar, Larissa. Isso, é porque eu estou indo pela minha câmera mesmo, né? Deixa eu até melhorar a qualidade aqui, porque pode ser que para vocês esteja chegando numa qualidade inferior o vídeo. Eu vou até aumentar, e vocês podem fazer isso também. Nas configurações, coloca o 720, que aí melhora. Pronto. A intenção é melhorar, né? Então, ok. Continuando. A setinha está aparecendo para vocês, né? Deixa eu só... meu Deus. Essa canetinha sumiu. Mas então, a setinha está aparecendo para vocês. Tem um eixo, o Gilberto separou entre eixo econômico, questões ambientais, geografia geral física, geopolítica geral, geografia humana geral e questões temáticas. No Brasil, ele separou por eixo econômico, eixo de geografia brasileira humana, geografia brasileira de questões ambientais, geografia brasileira de questões físicas, geografia brasileira regional e geopolítica brasileira. Qual que é a diferença?
É, eu vou explicar pela divisão dele, para depois explicar que eu, mas o Guilherme usaremos. Na divisão dele, vocês percebem aqui que ele assume que tem, né, questões do Enem que abordam geografia econômica e que existem dois tipos. Aquelas que abordam um conceito geral. O que é esse geral? No caso, esse geral dele é que abordam todos os países do globo, numa questão mais globalizada, que pega todo o globo terrestre. E ele separa esse foco no Brasil, que só é a economia brasileira. Possivelmente, às vezes, até questões interdisciplinares, se vocês estiverem falando alguma coisa, levanta a mãozinha que vai aparecer um som, porque o chat não está aparecendo som para mim. Até questões interdisciplinares entre geografia e história. Coloquei para gravar? Coloquei. Mas o quê? Então, vocês percebem aí, né? Geografia econômica, o que pode cobrar, de um modo geral? Pode cobrar blocos econômicos, tipos de acordos entre países, tudo que se refere à questão econômica, crises, os modelos e sistemas que cada país adota, se é capitalismo, se é um modelo híbrido, se é uma monarquia que tem um modelo econômico tal. Sobre questões ambientais, lembra, na geografia, não só na geografia, né? Tudo está sempre conectado. Um está sempre conectado com o outro. O eixo econômico, ele não é independente do eixo ambiental, nem da geografia física, nem da geopolítica, nem da geohumana. As questões ambientais estão atreladas ao modelo econômico que determinada região tem, as questões de geopolítica, né, as questões diplomáticas, as questões dos acordos, elas estão sempre enraizadas com a cultura daquela região, com a história daquela região, com os seres humanos, as nações e as características peculiares daquela delimitação, está tudo associado. A própria economia é um reflexo da própria nação. O Brasil tem essa economia, os Estados Unidos, os países da Europa, os países do continente africano. Então, tudo isso está sempre conectado. Destrinchando mais, aqui eu vou passar isso aqui rápido, só para vocês verem mesmo que na separação dele de geral e econômica, ele separou, né? Cai muito no Enem, né? Só voltando. Cai muito a questão economia, então é importante vocês sempre darem não é dar valor, né? Mas sempre ter olhos atentos para questões que vocês forem fazer agora no período de estudo sobre economia, questões ambientais é muito forte, pode ajudar também até em questões de biologia ou de química, que sempre pegam algumas dessas áreas, né? E eles fazem essas questões interdisciplinares. Do Brasil, também econômica e geografia brasileira, questões sobre geografia humana. Dentro do eixo geral econômica, despenca, vocês têm que dominar globalização, vocês têm que dominar agropecuária, política econômica, indústria. Esses são os principais eixos que vocês têm que dominar dentro da economia. Os outros vocês também têm que saber, porque são importantíssimos. Olha aqui embaixo ele colocou transporte e comunicações. Basicamente, transporte e comunicações é o significado de globalização. Então, é até um paradoxo aqui, que é uma repetição, né? Porque transporte e comunicações está intrinsecamente ligado com globalização. Então, para vocês verem que cai muito. Na geral humana, vai cair muita questão de população, possivelmente com gráficos de idade. Quem vai dar essa matéria para vocês é o Gui Henrique. Sobre urbanização, pode vir cobrando sobre conurbação, os fenômenos de inchaço populacional, das megalópolis. E isso também pode vir associado com as questões ambientais. Aí você pode vir uma questão, nunca caiu no Enem, eu já vi em alguns simulados coisas parecidas, mas sobre inversão térmica, sobre a poluição atmosférica, pode vir fazendo um crossover com a história, né? Uma interdisciplinar com um acontecimento histórico, por exemplo, para quem assiste Crow, a série britânica da Netflix, sobre a vida da Rainha Elizabeth, né, os Windsor, sabe muito bem do que eu estou falando. Tem um episódio lá, a série é baseada na vida real, né? Que fala sobre um acontecimento que aconteceu, um evento que aconteceu na Inglaterra, no início do reinado da Rainha Elizabeth atual, que foi o Big Smoke, que foi a Inglaterra tem, na geografia dela, no clima dela, peculiar da Inglaterra, na ilha da Grã-Bretanha, tem muitos nevoeiros. Tem até livros sobre isso e tudo mais. Tem uma série que foi inspirada nesse evento que eu vou falar agora. No início do governo da Rainha Elizabeth, a poluição em Londres estava tanta, muitas chaminés saltando na época do frio, a principal fonte energética era queimar carvão, lenha, então produzindo aquele monte de
de partículas suspensas, houve uma inversão térmica, juntou com a característica já da ilha de ter muitas névoas, e teve um nevoeiro que durou, se não me engano, 7 dias direto. E é um nevoeiro assim que não, se você colocasse sua mão na frente do seu rosto, você não conseguia ver a sua mão, de tão denso que estava. E foi uma crise, porque pessoas sofriam acidentes nas ruas, as ambulâncias não podiam buscar essas pessoas, porque não tinha como trafegar nas ruas, e pessoas oportunistas se utilizaram disso para roubar, para tentar roubar, né? Porque estava um breu, não tinha luz que atravessava aquela névoa. Eu acho que o Stephen King escreveu um livro sobre isso, muito famoso, tem vários livros, série, e é uma coisa que pode cobrar, pode vir justamente, talvez uma passagem da própria série, tratando, já prevejo isso, falam lá na série The Crown, e cobrando justamente isso. Que fenômeno na geografia é esse que aconteceu lá? Então, vocês têm que dominar isso. Deixa eu só checar o chat aqui. Não tem nada. Vocês estão aí, né? Só eu voltando aqui, não tem ninguém mais na reunião. Tem 12, tá bom. 11. Continuando. Vocês estão vendo, né? O que eu falei, questões ambientais, então, esse ano, né? A gente não pode especular muito, porque a gente sempre fica com medo das questões, como o Enem é uma prova vinculada ao governo, então, como é que eu posso dizer? É lógico de que ele seja um reflexo da ideologia do governo em questão, né? Mesmo que ele tente, assim, ser autônomo, sempre vai estar meio que de acordo com a ideologia do governo que está exercendo o poder. Então, pode ser que não caia, mas se ele manter a sua autarquia, a sua independência, pode vir questões sobre preservação e biodiversidade, e associar isso com os recentes acontecimentos, mas que não são novos, né? São muito antigos e problemas muito antigos do Brasil, sobre desmatamento da Amazônia, queimadas no Pantanal. Pode também, levando em conta o viralatismo brasileiro, pode fazer uma referência, negligenciar que a gente também tem esses problemas, né? E levar isso para as queimadas que houve lá na Austrália, aquele monte de canguru, koala que foi morto, etc. Então, vocês viram que eu falei sobre várias notícias aqui. E eu acho que é uma dica que eu tenho que passar para vocês, que é muito importante. Você que está se preparando para o Enem e outros vestibulares, tem que se manter atualizado. Se você não tem costume de assistir um jornal diariamente, você tem que passar a dedicar um tempo do seu dia para assistir um jornal. Um momento, talvez, tantas horas do dia eu fico no Instagram, eu fico vendo séries no Netflix. Não que isso não enriqueça, tudo tem seu ponto de enriquecimento. Mas tire um momento para você se informar. Porque através da informação que você adquire no dia a dia, isso te dá repertório e isso te mantém atualizado sobre as coisas que estão acontecendo à sua volta. E o Enem, quando ele é construído com base nas coisas que estão acontecendo à sua volta. Então, uma ótima forma para você se manter atualizado, se você não tem muito tempo, tem vários podcasts super rápidos. Depois, se vocês podem até mandar lá no grupo, eu quero que vocês mandem lá no grupo depois os podcasts que vocês mais gostam. Podcast é a nova onda, né? É a revolução do rádio, e tem muito podcast bacana. Tem o Assunto, da Renata Lopretti, tem um podcast super rápido, que faz uma leitura completa da edição do Estado de São Paulo do dia. Todo dia chama Notícia no Seu Tempo, no Spotify, e tem outros milhares. Tem um que fala sobre geopolítica, que eu aconselho muito. Vocês vão entender tudo que está acontecendo no mundo. Eles fazem um giro pelo mundo todo, falando sobre todos os conflitos, que chama Xadrez Verbal. Ele tem geralmente 4 horas, esse podcast. Aí eu escuto ele ao longo da semana toda, mas ele é super indicável para vocês terem um panorama do que está acontecendo. Tipo assim, como você nem sabe o que está acontecendo, mas está acontecendo, que a mídia massiva não está notificando, mas eles estão acontecendo ao redor do mundo, e eles abordam tudo isso e deixam a gente atualizado. No site deles, Xadrez Verbal, eles separam em tópicos e falam em cada minuto que eles falam sobre determinado tópico, para facilitar a vida de quem tem pressa. Sobre geofísica, que é a área do Gui, nem vou me aprofundar, mas é isso que vocês sabem, né? Peraí. Aí, ó, a Sabrina Evelyn falou que gosta muito do Sinapse. Eu já ouvi falar, nunca escutei, mas já ouvi falar sobre esse Sinapse. Tem um outro também, Nerd alguma coisa, Nerdcast, alguma coisa assim, que me indicaram também. Até hoje eu não tive a oportunidade de ver. Esse Sinapse fala sobre ciência e tecnologia, indico muito. Anotem aí para vocês lançarem. Uma outra também, talvez a Cacau vai indicar, que foi uma indicação do meu professor da Cacau, para a gente, que dá um aparato de história que chama... se não me engano, foi a Folha de São Paulo que produziu ele, chama Presidente da Semana. Eles
abordaram durante um tempo gigante. Cada semana eles lançavam um episódio falando a história inteira de um presidente da República Brasileira. Desde que a República é República, né, no dia que declarou o Marechal Deodoro, até agora, Bolsonaro. Eles tratam, faz uma recapitulação. Isso é ótimo, porque você consegue construir uma linha cronológica na sua cabeça. Continuando, geofísica é isso que vocês sabem, é relevo, é clima, é cartografia, é espaço geográfico, é hidrografia, é astronomia. Pode cair questões, porque muitas pessoas focam só no nosso planeta, né? Só que a geografia, ela não é terrografia, né? Planeta terrografia, não. Ela aborda o geo no geral. Então, ela aborda, pode ser de outra galáxia, pode ser uma coisa assim, pode vir lá trazendo um texto, um estudo de Marte e pedindo para vocês analisarem. Olha, uma questão que não caiu, mas veio aqui uma sinapse na minha cabeça. Imagina, comparações entre relevos de Marte e relevos brasileiros, e perguntando, porque acreditam, né, muitos cientistas, têm teorias que falam que Marte já teve uma vegetação, já teve rios, correntes, embora hoje esteja tudo congelado, a atmosfera seja muito inóspita, eles acreditam, né, é uma teoria, que Marte já teve um ambiente similar ao que a Terra é hoje. Então, eles podem perguntar, né, olhando esse esqueleto terrestre que temos aqui nessa imagem, qual tipo de relevo que existe na Terra é similar? Que tipo de relevo é esse? O que tinha aqui? Esse Grand Canyon em Marte, o que tinha aqui antes? Um rio, uma lagoa, um mar? Acharam petróleo em tal lugar. Petróleo é uma das matérias que tem a ver muito com economia, mas também é pura geografia física. Tanto que quando eu estava dividindo com o Gui, a gente falou, quem vai ficar com essa área? Eu falei, não, Gui, nós dois vamos ter que dar, porque tem a ver com geopolítica e também tem a ver com geofísica. Saber como o petróleo se forma, saber que não é em qualquer lugar que se forma petróleo, saber que tem lugares específicos, tem muitos mitos sobre o petróleo. De onde vem o petróleo? São dinossauros, que nem muitos memes falam, são as plantas terrestres, são plantas aquáticas, são algo que forma o petróleo, vocês sabem? Se caísse essa questão exatamente, vocês saberiam dizer? Então, são coisas que abordam o lado da geofísica e até fragmentos, né? São questões interdisciplinares de química e biologia, mas também petróleo é uma moeda de troca no mundo, né? Os barris de petróleo, você vê nas notícias todas, sempre noticiando, o barril de petróleo aumentou, subiu. Que impacta? O petróleo move o mundo, assim como o ouro, como o dólar, é uma moeda universal. Aqui, também aqui por último, né, aqui só uma questão, não vou falar que está certo, porque eu conferi muitas, não estava batendo, mas cai questões sobre vegetação também. Sobre geopolítica geral, né, geopolítica mundial, sobre Europa, Europa no top, né, com mais questões, seguido de Oriente Médio, aí vocês podem pensar no Oriente Médio, com certeza, os conflitos, de 2012 para cá, a gente tem aí um agregado de conflitos acontecendo no Oriente Médio, a Primavera Árabe e tudo mais que está acontecendo, a guerra na Síria, que até hoje está lá, perdurando, que é uma questão do Oriente Médio, pode vir cobrando, recentemente, se não me engano, fez 10 anos a guerra na Síria, embora já desacredito vocês que o Enem não é o tipo de prova, né, a FUNESP, não vou saber falar qual que é a banca que fala, acho que é a VUNESP, que organiza o Enem. Eles não são muito de datas comemorativas, então sempre que apostam, 100 anos da Revolução Russa, vai cair. Raramente cai. Mas eles podem dar louca, né? E cair lá. China, América do Norte, América do Sul, África, economias emergentes. Então aí pode vir, vários países emergentes podem estar nessas questões. Brasil, a mesma coisa. Economia, Brasil relacionado à humana, geografia humana, questões ambientais, questões físicas, regionais, aí possivelmente pode vir questões associadas com biomas, que é uma matéria interdisciplinar que divide tanto na geografia como na biologia, e é cobrado, já apareceu várias características específicas, até o Gui talvez falou isso com vocês, a tendência do Enem, nem vou falar que isso é ruim, porque quando um vestibular ele começa a ficar cada vez mais concorrido, o vestibular ele tem que aumentar o nível. Então, a tendência do Enem é abordar questões para a sociedade melhorar. Então, quem produz o Enem,
pelo menos nos primeiros anos, até nos primeiros 20 anos, né, nos primeiros 15 anos, focava muito na abordagem moderna da geografia, que é uma análise socioeconômica, análises políticas e etc. Só que as pessoas se tornaram muito boas nisso. As pessoas se tornaram muito boas em análises geopolíticas. Então, o que eles decidiram agora? Vamos voltar. Vamos começar a cobrar mais geofísica. Que geofísica, basicamente, é um tipo de conhecimento que hoje, a concepção que a gente tem hoje, que você não precisa decorar aquilo. Você tem que ter um conhecimento, mas não carece você saber, por exemplo, o nome de todas as formações de nuvens. Nimbus, cúmulos, sei lá, o nome das nuvens, que é uma característica que cai na geografia, o nome de cada camada da atmosfera é muita decoreba. Então, a tendência de vestibulares mais concorridos é que eles tenham questões mais com essas peculiaridades, que vão realmente separar o joio do trigo. Então, a tendência do Enem, que está aumentando a concorrência, é cada vez mais dificultar e cobrar mais geofísica, questões específicas. Eu vou pular isso aqui, porque aqui fala... vou estar repetindo muita coisa aqui, e vou para o que eu separei com o Gui. A gente tá usando o material do Bernoulli como referência primordial, né? O nosso CERN vai ser todo voltado para o material do Bernoulli, o 6V. E então, aqui eu fiquei com as frentes B e C, e ao todo dariam 24 tópicos, né, na separação. Vocês veem aí o tópico 23 e 24 aqui, basicamente é o mesmo tópico, mas foi separado em 1 e 2, porque tem muitas questões a serem abordadas. Mas alguns aqui, o Gui já tinha pegado para implementar a matéria dele. Então, crescimento e distribuição da população é o Guilherme Henrique que vai dar, teorias demográficas e estrutura da população é o Guilherme que vai dar, migrações e indicadores sociais é o Guilherme que vai dar, recursos energéticos é o Guilherme vai dar. O resto disso aqui, tudo eu que vou dar para vocês. Eu vou colocar esse slide lá no Classroom, é óbvio, então não precisem ficar tirando print ou copiando agora. Se vocês quiserem, podem, né? Mas não precisa. Eu só vou checar o chat aqui para ver se tem. Ai, que doido que, Grazi? O que você nunca parou a pensar? Me fala aí. L. A origem do petróleo, E outra coisa, que eu lembro quando eu estava no ensino médio, minha professora me fez essa pergunta, fiquei encucado com isso. E ela não falou. Ela, no final da aula, ela lançou assim, olha, como é que eles tiram petróleo lá do fundo? Como? Tipo, você coloca um cano e suga, o petróleo está acumulado, tipo uma piscininha lá no fundo, um bolsão? O petróleo está espalhado, incrustado em vários lugares. Aí ela fez esse questionamento. E eu também não vou falar, vou deixar vocês... Gustavo Agüero do nada, o menino, embuste. Cai direto na natureza também. Ah, sim. Certeza, o petróleo cai. Não, e falando em petróleo, em química, vocês já podem saber, que é outra coisa que vocês têm que saber sobre petróleo, que é todo o fracionamento de petróleo. Eu esqueci o nome que dá, tem um nome específico na química, que a gente fala sobre todo o processo de, não é destilação, né? O processo de fracionamento e transformação do petróleo, até ele virar óleos, até ele virar gasolina, todos os compostos da base, que tem temperaturas e pressões ali, tem aquela máquina lá, quem vai dar química com certeza vai trabalhar isso com vocês. Esqueci o nome da máquina do processo, mas cai. Com certeza cai, e pode cair questões bem específicas sobre ponto de azeotropia, sobre ponto de ebulição e fusão diferentes ali, dependendo da substância, sobre agregados de carbono ali, e tudo isso. Continuando, então. Continuando. Eu vou dar uma passada aqui, né? Comércio multilateral. A gente vai abordar, assim, a questão de como o comércio se dá no mundo, as relações entre nações, as relações entre continentes, relações entre blocos, como as alianças são formadas, comércio regionalizado. A gente vai falar sobre... o multilateral é mais na questão do macro. O regionalizado é mais voltando para o micro. Então, a gente vai pegar ali relações, por exemplo, qual a relação... É claro que não vai dar tempo de eu falar especificamente sobre isso. Vocês teriam que cursar geografia na faculdade para vocês trabalharem. Qual o impacto de Ipatinga no comércio de Minas Gerais?
especificamente, Ipatinga, que é uma cidade que pertence ao colar metropolitano do Vale do Aço, que, se não me engano, é composto por 37 cidades. O Vale do Aço é composto por 4 cidades. Qual a influência disso em comparação com a zona metropolitana, o colar metropolitano de Juiz de Fora? Então, é claro que a gente não vai dar tempo de estudar isso, mas os conceitos macros que a gente vai abordar, dos exemplos macros, sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, as influências desse comércio regionalizado, vão te ajudar a entender, e se cair específico, cobrando, como já caiu, eu lembro muito bem de uma questão que fazia um recorte de mapa e mostrava, se não me engano, conurbações, uma influência de raio, de algum jeito. Pode cair. Eu vejo, nunca caiu uma questão assim, mas eu vejo, faço uma previsão aí futurística de que pode cair muito, que se eu fosse fazer a prova do Enem, eu ia querer cobrar uma questão dessa. O Brasil tem várias coisas muito interessantes no Brasil, que são segredinhos das coisas que muita gente não sabe. Por exemplo, cada BR brasileira, ela começa com um número diferente e tem um porquê disso. Ah, não, tinha chegado mensagem. Cada BR brasileira começa com um número diferente e tem um porquê disso. As BRs longitudinais têm uma numeração, não vou lembrar aqui de cor. As BRs transversais têm uma numeração. As BRs que correm no sentido litoral têm uma numeração. E todas elas, por exemplo, a BR 300... Qual é essa que morre um monte de gente, Patinga BH? Fala aí nos comentários, gente. A BR Patinga BH, 381, isso, essa mesmo. É uma BR, todas as BRs que têm a mesma configuração dela, se eu não me engano, é a configuração de litoral, começa com 3. Tem as BRs radiais, né, que saem de Brasília, eles vão para os lugares, tem um número. O Brasil tem muitas dessas peculiaridades. Por exemplo, o antepenúltimo número do CPF indica qual estado que você nasceu. Com certeza, todos vocês aqui, né, que é de Minas, tem o CPF com o antepenúltimo número, né? Último, penúltimo, antepenúltimo. 6. É uma característica. E tem outros milhares de segredinhos escondidos aí. Nem sei porque eu estou falando isso, mas cheguei nesse assunto. A gente vai falar sobre organização do espaço urbano. Nesse tópico, a gente vai falar sobre urbanização, a gente vai falar sobre, no geral, né, sobre favelização, sobre a questão de gentrificação e muitos outros tópicos. Sobre transporte, a gente vai falar sobre os avanços do transporte, como os transportes impactam na economia, como eles auxiliaram na evolução, no crescimento das populações, principalmente nos processos. Por exemplo, um dos maiores processos que aconteceu nos últimos 2.000 anos foi a expansão marítima. E isso é uma evolução do transporte. O homem dominou a água, né? Portugal, ali, as escolas navais de Portugal dominaram esse meio de transporte antes, que era um tabu. Então, a gente vai falar sobre essas questões, que tem um link com a história. Aí a gente entra em alguns tópicos, que são tópicos, igual eu falei para vocês, né? Sempre vai estar dividido. O Guerra Fria. Guerra Fria vocês vão estudar na história também. Vão estudar na sociologia, alguns aspectos, filosofia, mas também vão estudar na geografia. É claro que com outra perspectiva, pelo lado geográfico, mas nós vamos abordar problemas sociais e ambientais urbanos, urbanização brasileira, vamos falar sobre as peculiaridades da urbanização brasileira, focos de tensão na Europa, vamos falar um pouco dos focos de tensão do passado, de um passado longínquo, do passado próximo, da atualidade, e até sobre alguns focos de tensão que estão começando agora e que têm expectativas de se tornarem grandes focos de tensão para o futuro. Questões mal resolvidas de alguns anos ali, que a Europa não está se envolvendo muito, mas que se tornaram focos de tensão. Por exemplo, o recebimento de imigrantes por causa dos conflitos no Oriente Médio está se tornando foco de tensão na Europa, não só porque eles não estão conseguindo, não hospedar, mas receber todos os imigrantes que chegam lá, mas que a população está se radicalizando porque eles não querem receber também. Então, são culturas diferentes, impactam o país de modos diferentes, então tem tudo isso. Vamos falar sobre evolução, classificação e modelos de industrialização. Vamos fazer aí a retomada. Nós já estamos aí na Revolução Industrial 4.0, indo para 5.0 aí, e muito rápido.
Vamos falar sobre as principais regiões industriais do Brasil e do mundo. Então, vocês têm que conhecer os principais polos industriais, entender que eles estão sempre próximos a universidades, por que isso acontece, né? Aí a gente tem um polo em Campinas, a gente tem um polo na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro, na FRJ, né? Com vários prédios de empresas internacionais, a Siemens, e entre outras. Vamos falar sobre foco de tensão na América, aí a América é gigante, né? Do Canadá ao Chuí, a gente vai abordar vários, não todos, né, e não detalhadamente, mas vamos abordar os principais. Subordinação do campo à cidade, os sistemas agrícolas, aí vocês já sabem que entra o assunto do êxodo rural, entra o assunto do Brasil ser um país, infelizmente, muito marcado, e isso é muito forte no Brasil, da agroexportação, é um país agro, né? Tá aí na Globo o tempo todo, agro é tech, agro é pop, agro é isso e aquilo. Vamos falar sobre foco de tensão na África, continente africano cheio de focos de tensão, no passado, por causa da Europa, no presente, por causa das consequências que a Europa deixou na África, no continente africano, os focos de tensão na Ásia. Vamos falar também sobre Revolução Verde, transgênicos, agronegócio. A gente já entra numa área que tem muito link com a biologia, com a química. Vamos falar sobre agricultura no Brasil. Tem que falar, né? No Brasil, a gente não pode falar sobre microchips e robôs. A gente tem que falar sobre agricultura no Brasil, que é muito importante. Nosso país é um país de agricultura, né? Vocês são camponeses no mundo. Nós somos um celeiro. Vamos falar sobre estrutura fundiária e a linda da reforma agrária. E vamos falar, por último, quase chegando no Enem, talvez eu reorganize isso, dependendo, mas vamos falar sobre os focos de tensão no Oriente Médio. Aí entra, né, as primaveras que a gente teve. Deixa eu só verificar o negócio aqui. Meu antepenúltimo é 6 também. Começou com o Pixaba. Sim, Minas Gerais e Espírito Santo. Tem outros estados também que compartilham. Eu acho que Rio de Janeiro é só o Rio de Janeiro, não compartilha com outro. São Paulo, acho que é só São Paulo também. Mas eu acho que no Sul, a galera tem o mesmo número, tem um pedaço do Norte também que é o mesmo número. Depois se pesquisa sobre isso, é muito interessante. Voltando. Tem mais nada aqui não. Voltando. Vamos lá. Então, só para você entender, esse daqui é o sumário do volume 1 do Bernoulli 6V de Geografia. O Bernoulli, cada sistema organiza de um jeito. O Bernoulli, ele organiza desse modo. Ele separa em frente A, frente B e frente C. Depois eu disponibilizo todos os sumários dos 6 livros para vocês. Esse é do livro 1. O Guide Henrique está ficando com a frente A. Aí vocês percebem como tem uma conexão com geografia física. Olha aí, orientação e localização, fusos horários e projeções cartográficas, acho que ele já até começou a dar isso para vocês, conversões cartográficas e sensoriamento remoto, né, GPS, estrutura interna da Terra, físico. São questões assim que não tem muita abordagem política e interpretativa, não. Já a frente C, ela é predominantemente interpretativa e ela é puramente geopolítica. Comércio multilateral e comércio regionalizado. Olha que interessante como o Bernoulli organiza. Já a frente B, o Bernoulli coloca as matérias que são geralmente o meio termo. Olha, as matérias da frente B, eu não posso falar que elas são puramente de geografia física, mas elas também não são puramente geografia política. Elas são o meio termo, elas são a abordagem das duas. O crescimento e distribuição da população, ele é físico na questão de dados, na questão numerológica, mas ele também é analítico e político na questão de interpretação das demografias, dos impactos que isso tem na política. As teorias demográficas é a mesma coisa. Teorias que defendem a morte de pessoas para que a economia se dê super bem, né? Vulgo Paulo Guedes, desculpem, mas voltando, teorias desse tipo tem aspectos físicos, crus, analógicos, mas também tem questões políticas e analíticas a serem interpretadas. Então, a frente B sempre aborda isso. Então, depois eu vou passar para vocês, posso até passar os PDFs do Bernoulli para vocês acompanharem. Sempre há isso. A frente B entenda. É uma matéria que você precisa estar dominando os dois lados para se dar bem. Então, vamos lá, né? Começando a nossa aula, de fato, né? Que agora só enche linguiça. Ai, gente, que treta é essa? Sempre achei que fosse aleatório. Não tem nada aleatório. Tudo calculado. Amo. Instalou a treta. Sempre treta, galera. Tretas leves e tens. Continuando. O que é geografia? A geografia pode ser compreendida como a ciência que estuda o espaço geográfico. Ô, gente, alguém me dá um help aí? Como é que eu ativo a canetinha aqui? Agüero?
Como eu ativo a canetinha? Alguém sabe como eu ativo a canetinha? Não tô sabendo. Aqui, ó. Achei a caneta laser. Pronto. Agora que eu não vou conseguir ver mesmo que você falou. Vocês vão ter que levantar a mãozinha lá para fazer um barulho para mim. Ó, a geografia pode ser compreendida como uma ciência que estuda o espaço geográfico, que é constituído pelas interações entre natureza e sociedade. Presta atenção nessas palavras, que elas são muito importantes na história do estudo de geografia. E a questão da geografia como uma área de estudo é abordada nos vestibulares. Dessa forma, ela vai além da descrição da superfície da Terra, ela vai além de descrição da superfície da Terra, que seria o significado etimológico do termo geografia. Geo, terra, e grafia, descrição. Puramente, existiram críticos, existem até hoje, gente que acha que geografia não deveria ter uma ideologia, um viés político, interpretativo, deveria ser só nomes de rios, nomes de cidades, nome de nuvens, formas e nomes de relevos e decoreba. Mas a geografia moderna, ela abarca isso, que é muito do conteúdo da geofísica, mas ela também abarca muitos outros aspectos interpretativos e ideológicos, de certo modo. Vamos aos conceitos. É interessante observar como diferentes autores definem a geografia. Para Immanuel Kant, caberia ao estudo geográfico descrever todos os fenômenos manifestados na superfície do planeta, sendo uma espécie de síntese de todas as ciências. Para Immanuel Kant, ele não pega o lado político, não. Mas, ao mesmo tempo, pega, porque a política é um fenômeno que está na superfície da Terra. Para Emmanuel de Martone, a geografia é a ciência que estuda a distribuição. Olha que ele já fala de ciência aqui. Aqui no Immanuel Kant, ele fala que ele fala de estudo geográfico. E lá no fim, ele fala que seria talvez uma síntese de todas as ciências. Já Emmanuel de Martone já fala que é uma ciência que estuda a distribuição de fenômenos físicos. Deixa eu ir lá. Jesus. Ai, tá travado. Vocês lá está travado, mano. Tá no primeiro ainda. Oi, gente. Deixa eu pensar aqui. Tá, já sei. Só um minuto. Só um minuto, não desistam de mim, hein? Vocês estão aí, né? Manda um oi aí, quem tá aí. Manda um oi aí. Quem está aí, por favor, mande um oi aí. Não estou ouvindo ois, cadê? Levantem as mãozinhas. Cadê as mãozinhas? Não estou ouvindo barulhos de mãozinhas. Gente. Juliana. Gente. Vocês sumiram mesmo, né? Ninguém fala comigo. Eu sou tão solitário. Epa, e agora? O que deu agora, gente? Peraí, desespero. Estão falando doido. Não tô escutando vocês não, mãe. Nossa, vocês estão falando mesmo. Desculpem. Gente, não desistam de mim. Acho que foi, né? Ó, eu vou fazer o teste, aí vocês falam se tá passando ou não. Tá passando? Tá passando? Ativa o áudio aí, Agüero. Tá passando? Tá não, tá travadão no mesmo. Você não acha melhor apresentar, não, em vez da sua foto aí de perfil?
Oi? Tipo, colocar para apresentar, eu acho que pode estar travando, é a canetinha mesmo do próprio Ah, PowerPoint, pode estar travando ele. ah, eu acho que eu descobri aqui, ó, o que está acontecendo. Agora vai, tá? Agora vai bonito. Pronto. Quer ver? E agora? Agüero? Ainda nada. Ah, não, mano. Peraí, então eu vou apresentar então. Ô, gente, tô com medo de vocês desistirem. Tela inteira. Calma, respira. Conta até 3. Psicóloga do Mendes aí, ó. Ah, eu não entendo porque não vai. Mas ok, então eu vou fazer de um jeito que não vai aparecer mais minha carinha do lado, tá bom? Pode ser? Pode, né? Se falaram nada. E agora, gente? Agora tá com a mãozinha levantada. Agora tá indo. Tá indo? Tá. E aí? Tá indo? Tá. Ah, ótimo. Desculpem. Eu fico aqui assessorando um monte de gente, quando chega a minha vez, dá tudo errado. Quando chega a minha vez, dá tudo errado. Então, continuando. Não vou poder mais zoar os outros. Trágico, trágico. Vamos lá. Como já li isso, né? Dessa forma, ela vai além da descrição da superfície terrestre, que seria o significado, terra e grafia. Vamos pro próximo. Eu me perdi todo, desculpa, galera, desculpa mesmo. O Manuel Martoni é a ciência que estuda a distribuição dos fenômenos físicos, biológicos, já traz um lado biológico e humanos. Olha aí, ele falando sobre questões humanas, trazendo aí o que a geografia está enquadrada hoje, né? Se não fosse esses novos conceitos de geografia, possivelmente geografia estaria equiparada a uma ciência. Eu vou dizer o que é, né? A gente acredita que, por exemplo, matemática, física, química, são ciências um tanto frias, analíticas, até biologia também. Grande parte do conteúdo, é claro que tem alguns eixos específicos que não são, tem abordagens sociais, mas a massa dessas matérias, elas são analíticas, são ciências. Tanto que existe um tabu na sociedade que muitas pessoas não consideram história, sociologia, filosofia como ciências, porque para ser ciência tem que se aplicar um método científico. Na parte física da geografia, o método científico dá muito certo. Mas na parte política, o método científico, para quem não sabe, é um método de repetição. Para ser ciência, você tem que fazer uma vez e dar um resultado. Fazer outra vez e dar o mesmo resultado. Se o resultado der diferente, o seu método é falho. Para o seu método ser um método fiel e dê certo, chama ciência, o seu método tem que funcionar sempre. Então, você desenvolve um modelo. Agora, como é que você desenvolve um modelo com questões que envolvem tantas variáveis que você nem consegue colocar? Por exemplo, um conflito.
Como é que você desenvolve um modelo para saber quando vai existir um conflito? Quando vai faltar petróleo? Você teria que ter dezenas de... Você teria que ser uma máquina, você teria que ter Deus. Para quem acredita em Deus, você teria que ser Deus. Por exemplo, às vezes tem um conflito porque um navio gigante, um cargueiro, simplesmente encalha num dos únicos canais, um canalzinho que tem lá do ladinho lá do continente africano, e que praticamente todos os meios de transporte aquático do planeta passam lá. Isso atrapalha o mundo todo. Como é que você faz um modelo para prever isso? É claro que o estudo de possíveis acidentes poderia falar sim, mas saber que exatamente aquele navio ia agarrar ali, não tem como fazer ciência assim, em alguns aspectos. Então, ele fala sobre aspectos físicos, biológicos, humanos, pela superfície da Terra, bem como suas causas. Olha aí, já uma investigação. E é muito curioso analisar minuciosamente essas definições, porque são a partir de pequenas coisas dessas aqui que nascem outras coisas. Por exemplo, estudo de causas. Qual matéria social, qual ramo social estuda muito questão de causas e até mesmo consequências? A sociologia. É um estudo da sociedade, estuda muito causas. E muito da sociologia nasceu justamente disso, de geógrafos que estudavam muito as causas, muitos aspectos social do grupo, e que acabaram se especializando tanto que acabou não sendo compatível mais com a geografia como um todo. Fundaram ali outra matéria, sociologia. Para Levi Marrero, a geografia se define como uma ciência também, que estuda as diferentes paisagens da Terra e as modificações nela introduzidas pelo ser humano, ação antrópica aqui, ó, pelo ser humano, paisagens da Terra, ser humano. Localizando-as, ele localiza, descrevendo-as, ele descreve, e ele explica também. E explicando-as. E, sobretudo, comparando, ele compara elas. Então, esse cara aqui, ele usou uma baita ciência para fazer várias coisas aqui, né? Comparação, ele fez um estudo aprimorado. Então, a gente observa que os conceitos apresentados já não abraçam o momento histórico em que o mundo se encontra. Aqueles conceitos lá, eles não definem a geografia atual, porque cada um deles está desviando para um lado. Um fala só sobre alguns quesitos físicos, o outro aborda a análise, mas ainda está faltando alguma coisa ali, um outro é um tanto superficial. Então, a gente percebe que esses modelos, eles não abraçam o momento histórico que o mundo encontra-se hoje. Um planeta cada vez mais conectado, marcado pela heterogeneidade e conflitos, surgimentos de tendências e tecnologias a todo momento, ao passo que várias marcas históricas ainda permanecem, e a natureza é impactada pelas ações humanas. Como a geografia pode dar conta, é uma pergunta, né? Como a geografia pode dar conta de uma realidade tão complexa? É o que eu falei do cargueiro. Como que a geografia pode dar conta de uma realidade tão complexa, com tantas variáveis? A compreensão desse contexto global se torna possível porque a geografia atualmente é definida como uma ciência de síntese. Síntese. Ciência também. E as relações entre os mais variados campos do conhecimento, analisando as implicações desses elementos, como eles podem transformar o espaço geográfico. Qual é o objeto de estudo da geografia? O objeto de estudo da geografia é o espaço geográfico. Apesar de essa definição de objeto ser aparentemente simples, refere-se a um campo do conhecimento científico no qual existe enorme polêmica. Por quê? Nos primórdios, a geografia limitava-se a descrever os fenômenos visíveis, é o que eu falei, geografia física, estabelecendo relações entre os acidentes geográficos, aí você fala aí de uma erosão, de um buraco que tem ali no morro, e etc. Com conhecimentos da astronomia, aí você vai observar planetas, da física, você vai usar todas as leis e os conceitos da física para se aplicar, né? Por que forma uma camada de gelo por cima e lá no fundo do lago não tá líquido ainda? Por quê? Tem explicações físicas aí, fenômenos da água, estado homólogo, etc. Da matemática, cálculos climáticos, da biologia, né? A vegetação e tudo mais, principalmente da ecologia. A geografia ganhou maturidade científica e caminhou para a direção diferente, passando a estudar as relações do ser humano com o meio. A priori, no início, estudava basicamente uma ciência fria que estudava o meio. Com a evolução, eles perceberam que só estudar o meio não era... faltava uma coisa, um estudo
para estudar também o que interage com o meio. E o humano interage e impacta o meio. O humano degrada, o humano planta, o humano faz isso e aquilo com o meio. Então, era necessário entender a relação entre a sociedade, a natureza, e a natureza passei a ser o objeto de estudo da geografia. Tá aí a resposta. O objeto de estudo da geografia moderna é entender a relação entre sociedade e natureza. Podem gravar. Que teve como precursor o alemão Alexander von Humboldt. Posteriormente, surgiram outros pensadores que agregaram conhecimentos e conceitos, enriquecendo a ciência. Aqui eu fiz uma divisão, vou passar muito rápido para ela. Basicamente, a visão inicial da geografia, de ver ela como uma ciência que tem que ser objetiva, é uma visão positivista. A escola positivista, o ramo positivismo, enxerga as coisas assim. Eles defendem que para a geografia ser uma ciência, ela teria que se abster de algumas coisas. Então, olha a característica. A geografia positivista adotou um método científico desenvolvido por meio da observação e da descrição, restringindo-se aos aspectos visíveis. Já na geocrítica, a geografia é uma ciência analítica, questionadora, investigativa, que busca o que se encontra por trás da paisagem. Ela não só observa a paisagem, ela quer saber o que se encontra atrás da paisagem. Ela não só observa que ali tem uma erosão, ela quer saber por que aquela erosão aconteceu. Houve uma agricultura, houve um desgaste daquele solo, quem causou isso, por que causou, por que não foi daquele lado, entende? É isso que ela quer saber. E a geografia do positivismo, ela é empírica, ela usa os sentidos, a observação, uma análise, assim, da captação, é descritiva a abordagem, ela individualiza os lugares, ela não tenta associar para entender por que e causas, ela simplesmente olha para aqui e define. Gente, estou recebendo mensagens aqui. Eu vou olhar, né? Para saber se são vocês. Não são vocês. O que está acontecendo? Aconteceu com a Cacau, relaxa. Ah, tá. Isso é antigo. O Agüero está me ligando desesperadamente, não sei por quê. Não esquece da hora, Gui. Olha o Zapperson. Obrigado, Agüero, pelo toque. Eu não vou esquecer da hora. Eu já extrapolei todo o meu tempo, me desculpem. Estou alguns minutos, mas eu prometo finalizar brevemente, tá? Vai ser rápido. Meia hora e acabou. Tô brincando, vai ser menos. Mas vamos lá, então. Qualquer coisa, fala aí, gente. Se vocês acharem que já tá tarde, vamos encerrar por aqui, a gente continua outro dia. Vou perguntar isso, né? E aí, me respondam aí. Galera, me respondam aí. Então, por mim pode continuar tranquilamente. Continua. Vou continuar. Perdeu graça. Tô com sono, mas tudo bem. Ih, essa Sabrina de lançou horário. Para terminar o assunto. Beleza, vou terminar até uma parte boa ali e deixar para a próxima aula. E me desculpem, na próxima eu vou tentar não extrapolar. Vou ser criterioso com esse cálculo dos minutos. Vamos voltar lá, então. Eu falo demais, rápido demais e... Desculpa, gente, eu vou melhorar. É a minha primeira aula aqui também. Então, isso aqui eu vou deixar para vocês lerem depois. Eu não vou me alongar muito, mas é só vocês entenderem a diferença entre essa visão positivista e a visão da geografia crítica. Talvez vocês tenham feito um gancho aí na cabeça. O lema da bandeira brasileira é um lema positivista, né? Ordem e progresso. Lembra disso? O Brasil foi muito inspirado na época ali da República por causa disso. É objetivo, é aquilo. Positivismo é assim. Esse texto que eu achei lindo como definição, e eu vou ter que ler ele para vocês. A ideia de que a Terra é um todo, no qual as partes estão coordenadas, proporciona à geografia um princípio de método cuja fecundidade aparece melhor à medida que se amplia a sua aplicação. Se nada existe isoladamente no organismo terrestre, se em todo lugar repercutem as leis gerais, de modo que não se possa tocar uma parte sem provocar todo um encadeamento de causas e de efeitos. O efeito borboleta. Um bater de asas aqui gera uma catástrofe na China. Não uma catástrofe, mas tudo está conectado e tudo tem um efeito.
É, hum, se nada, a tarefa do geólogo, do geógrafo, toma um caráter diferente daquele que às vezes lhe é atribuído. Qualquer que seja a fração da Terra que estude, ele não pode nela se fechar. Um elemento geral se introduz em todo o estudo local. Não há, de fato, área em que a fisionomia não dependa de influências múltiplas e longínquas das quais importa determinar o local de origem. Esse é um conceito do Lablache, no seu livro sobre os princípios da geografia. Deixa eu pensar. Não. Olha, e já ia cair numa parte desse slide que era um conteúdo. Até agora eu fiz uma introdução, blá, 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 e falei sobre muita questão que não cobra especificamente, que vocês têm que ter um panorama geral, mas você não tem que decorar nenhum trecho daquele que eu negociei, não. Você tem que entender mais ou menos e saber organizar isso na sua mente. Agora, a partir dessa parte aqui dos princípios, que eu vou apresentar na próxima aula, vou deixar para a próxima aula, que eu acho melhor. Na próxima aula a gente vai ver esses princípios da geografia. São 5 princípios diferentes, que pensadores diferentes cunharam sobre princípios que norteiam a ciência geográfica e que já caíram questões específicas, perguntando sobre qual pensador e sobre qual princípio. Já caiu no Enem. Eu tenho aqui questões. A intenção era, só que eu sou louco de fazer tudo que eu fiz, achando que ia dar tempo, 45 minutos, mas a gente também, na próxima aula, a gente vai abordar conceitos importantes, é bem basiquinho, bem inicial, que é conceito de espaço, conceito de paisagem, conceito de região, de lugar, de território, que tem peculiaridades e que cobram no Enem, e já vi questões que fazem ganchos interdisciplinares, com até literatura. Eu ia até separar uma questão, acho que eu não separei ela, sobre um poema do Carlos Drummond, sobre Tabira, que ele fala, e que esse poema tem uma questão que pergunta sobre qual desses conceitos se enquadra. E é um conceito que abarca a afetividade. Quem souber já fala aí no chat agora. Eu vou deixar aí, né? Já é 3 pedidos que eu fiz, né? Vocês vão pesquisar aí sobre o petróleo, como é que eles tiram. Não vou revelar, mas é surpreendente como é que eles tiram o petróleo lá do fundo, incrustado nas rochas. Os podcasts, por favor, escutam o que indicaram aí, os que eu indiquei, e pesquisar isso também. Se vocês não souberem, pesquisem, né? Na próxima aula a gente vai falar sobre isso. E questões. Questões eu não vou abordar aqui agora, não, mas na próxima aula a gente vai abordar essas questões que são referentes a isso. Tem mais também, né? Depois eu tinha separado, né? Tinha essas questões que eu separei aqui, e depois eu já ia entrar nas correntes do pensamento geográfico, mais destrinchando, que é o determinismo geográfico, o possibilismo, o método regional, a nova geografia. Isso aqui eu vou passar rápido também. Esse que é o mais importante, que é o mais atual, que é a geografia crítica. Aí a gente tem um exponente brasileiro, né, que é o Milton Santos, aparece direto e reto e chuviscado, e tá lá. Todo Enem vai ter uma questão escrito Milton Santos lá. Pode ter certeza. Se não tiver, alguma coisa está errada. Geografia humanista, e vão ser mais questões sobre isso. E é isso, né? Isso aqui era para ser nessa aula, né? Na próxima aula eu vou tentar dar isso e a próxima matéria, né? E vocês que lutem. Vou vir aqui conversar com vocês, interromper a apresentação. Vocês estão me vendo? Conta pra gente o que, gente? Agüero tá com a mãozinha levantada? Isso aqui já foi. Me perco aqui. Para terminar o assunto, tá? Conta pra gente. Não o que, gente? Estamos te vendo, não. Ah, tá. Vocês não estão me vendo, não. Mas engraçado, eu clico na câmera, ela abre. E eu acho que depois ela fecha. Aí, fecha. E não me aparece para vocês. Vocês não estão com sorte hoje, pelo visto, porque vocês não querem me ver. Não julgo vocês, faz parte. Me contem aí depois o que vocês acharam dessa aula. Podem ser sinceros comigo. Você falou demais. Você foi... como é que eu posso falar? Você foi...
Você foi... Como é que é? Quando você foi informal demais, a gente quer que você seja mais formal, mais direto. Pode falar, vocês que mandam. O que vocês decidirem é isso mesmo. Então, tô aqui para isso. Vou postar isso lá no Classroom. Vou tentar, na próxima aula, organizar essa questão do tempo para não atrapalhar vocês, até porque o que é combinado, né? Tô aqui, podem me chamar para qualquer tipo de coisa, qualquer dúvida, qualquer reclamação. Se o Agüero mostrar a bunda aí para vocês, podem me procurar, que eu vou dar um puxão de orelha nele. E é isso, galera. Estamos juntos. Esse final de semana vai ter o primeiro simulado. Eu reforço para vocês, façam o primeiro simulado, que vai ser um simulado diagnóstico, vai ter uma dinâmica diferente na redação. Já até conversei com a Mona, não sei se ela falou com vocês, talvez não, que a redação, vocês geralmente mandam para a Mona o texto digitado. Só que esse método é ótimo, funciona super bem, e a Mona adora, porque ela consegue destrinchar ali a redação. Mas a redação desse simulado, eu vou mandar para vocês uma folha, igual a do Enem, muito parecida. Vocês vão escrever manualmente, porque vocês precisam treinar isso, porque tem algumas coisas que vocês precisam ser corrigidos na escrita manual. Por exemplo, vocês não podem passar a linha, às vezes vocês não estão escrevendo forte demais, não está pegando ponto. Vocês têm que lembrar que vai ter ali, né, vai ser escaneado a sua redação, então pode ser que o corretor não veja pontos e vírgulas, então é bom sempre fazer esse teste. Então, todos simulados, as redações vão ser assim, vocês vão escrever à mão na folha e escanear para enviar para a gente treinar essa parte. Então é isso, desejo uma boa noite para vocês, e é isso, vou postar no YouTube e os slides no Classroom. Um beijo, tenha uma boa aula amanhã e um bom simulado nesse final de semana. Boa noite. Obrigado, Agüero. Termina a gravação.